Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema uso de ferramentas carnais na igreja. 1 Coríntios 4:2 está escrito: além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Meus amados, é triste dizer, mas boa parte das igrejas é orientada para o sucesso e não para a fidelidade às Escrituras. A preocupação de muitos pastores é o que fazer para atrair as pessoas à igreja. Que tipo de programa, que tipo de pregação se deve fazer para atrair as pessoas? Esta tem sido a preocupação de muitos pastores. Isto é grave, porque indica que o comprometimento com Deus e com a sua palavra tornou-se secundário. Esses pastores se utilizam de todo tipo de ferramentas carnais para atrair as pessoas. Esses pastores estão mimando os seus ouvintes e a sua membresia com pipocas e pirulitos na forma de filmes religiosos, rifas, bingos, gicanas, jogos, piqueniques, jantares movidos a bailes, exibição de artes marciais, balé evangélico, dança do ventre evangélica, capoeira evangélica e por aí vai. Meus amados, isso são refrescos carnais que não levam a crescimento espiritual nenhum. Muitos, de fato, vão à igreja, estão sendo atraídos por esses refrescos carnais, mas não entenderam o evangelho, não são convertidos porque seus valores espirituais são falsos, exatamente porque foram atraídos por programas carnais e não pela mensagem da cruz. Muitos talvez não queiram entender que a missão da igreja é pregar tão somente a mensagem do evangelho, a mensagem da cruz. Essa é a missão da igreja. A igreja não está aqui na terra para agradar ao mundo, para ser agradável ao mundo, mas para pregar Jesus Cristo. A igreja não é um estabelecimento para aumentar a autoestima das pessoas. Não, a igreja não é isso. A igreja não é um estabelecimento para o enriquecimento emocional das pessoas. Não é. Igreja não é isso. Igreja não é um estabelecimento que dispõe de estruturas específicas para o relaxamento das pessoas. Igreja não é spa. Isto não é igreja. Precisamos entender que o que converte as pessoas é a mensagem da cruz e não programas que satisfazem os caprichos das pessoas. Jesus atraiu as pessoas, sim. Ele atraiu pelo conteúdo da sua mensagem e pelo seu caráter. E assim deve ser a igreja. A igreja é o corpo de Cristo no mundo. A igreja é a agência vivificada do Espírito Santo. Portanto, a igreja precisa ser fiel à sua origem, à sua essência e ao conteúdo das Escrituras. A verdade é que muitos pastores não creem mais no poder de Deus e nem na capacidade do Espírito Santo agir. Por isso, eles se utilizam de todos os tipos de ferramentas carnais, de refrescos carnais, para atrair as pessoas e mantê-las na igreja. Meus amados, é preciso estarmos conscientes
de que se a igreja prega a mensagem da cruz, o Espírito Santo age, o Espírito Santo opera. Se a igreja prega a mensagem da cruz, há conversões. A verdade é que muitos perderam essa visão. Por isso que a espiritualidade dessas igrejas que se utilizam desses refrescos carnais, dessas ferramentas carnais, a espiritualidade das pessoas é uma colcha de retalhos de pensamentos vazios e sensações pessoais desconectadas da visão bíblica. As pessoas dessas igrejas são como a árvore eucalipto, altura elevada, mas sem raízes. Quando o vento forte sopra, as derrubam. Essas pessoas dessas igrejas, onde estão sendo utilizadas ferramentas carnais, elas decretam, elas determinam, elas amarram, elas reivindicam, elas tomam posse e são irrelevantes ao mundo. Elas não deixam marcas santas aonde estão, aonde vivem. As ferramentas carnais, esses refrescos carnais, usado nessas igrejas, gera nas pessoas uma anorexia espiritual. Ou seja, as pessoas não têm apetite para estudar a palavra, não têm apetite para ruminar a palavra. Essas pessoas fogem do estudo bíblico, exatamente porque estão viciadas em programas carnais que satisfazem os seus caprichos, os seus gostos. Nessas igrejas, onde prevalece as ferramentas carnais, as orações e os cânticos tornaram-se meios de autoaceitação. Nessas igrejas que usam os refrescos carnais, as orações e os cânticos são verdadeiras mantras para descontração. Meus amados, a igreja tem que subordinar toda a sua prática às Escrituras, a visão de vida cristã da igreja, o estilo de culto, a oração, a evangelização devem estar subordinada às Escrituras. Tão somente isso. Por quê? Porque não é o mundo que dita o estilo de vida da igreja. Quem dita o estilo de vida da igreja é a Bíblia, é a palavra de Deus. Alguns, para justificarem as ferramentas carnais, para justificarem esses refrescos carnais, que não dão crescimento e maturidade espiritual a ninguém, eles usam o seguinte, eles dizem que existem distâncias temporais e linguísticas nas Escrituras. E por isso, dizem eles, é perfeitamente válido atualizar o modo de culto e o modo de se pregar a palavra de Deus. Meus amados, isto é uma desconstrução dos fundamentos teológicos. Isto é desconstruir os alicerces da Bíblia. E é através dessa justificativa esdrúxula, é através dessa justificativa desconstrutiva dos alicerces teológicos que hoje tem-se um Cristo de pigmentação marxista, tem-se um Cristo de pigmentação feminista, tem-se um Cristo de pigmentação homoafetiva, tem-se um Cristo de pigmentação empresarial, tem-se um Cristo de pigmentação de prosperidade material, enfim, tem-se um Cristo que foi adaptado às ideias e às aspirações humanas. Lamentavelmente, o uso dessas ferramentas carnais para atrair as pessoas à igreja, o uso desses refrescos carnais,
fez com que muitas igrejas perdessem o rumo, perdessem o foco, perdessem a orientação. As igrejas que adotam essas ferramentas carnais para atrair as pessoas, sobram-lhes atividades. As atividades são muitas atividades, mas faltam-lhes o poder de Deus e a unção do céu. As igrejas que adotam essas ferramentas carnais, elas usam um critério errado. Elas dizem o seguinte: se o rol de membros aumentou, se as entradas financeiras aumentaram, ponto final, está tudo muito bem. Mas não está bem. Por quê? Porque o critério bíblico é outro. O critério bíblico é outro. Não me diga quantas pessoas estão indo à igreja. Não me diga o montante da arrecadação. Diga-me quantas pessoas estão sendo modeladas ao caráter de Cristo. Eis aí o critério bíblico. O critério bíblico é: diga-me se a membresia está crescendo no conhecimento de Cristo. Diga-me se a membresia está crescendo em santificação. Esse é o critério bíblico. E não aumento de entradas financeiras, e não aumento do rol de membros. Lamentavelmente, a igreja está cheia de incrédulos, está cheia de bodes, devido a essas ferramentas carnais. E é interessante notar que, para os pastores adeptos do uso dessas ferramentas carnais na igreja, para atrair gente, tudo para eles tem uma explicação sociológica, ou antropológica, ou filosófica, ou psicológica. Nunca esses pastores têm uma explicação espiritual das coisas, dos fatos. Sabe por quê? Porque eles veem as coisas, eles veem os fatos no ângulo humanista e não no ângulo das Escrituras. Portanto, pastores, parem de utilizar ferramentas carnais na sua igreja. Use a única ferramenta necessária e suficiente para converter as pessoas, para santificar as pessoas, que são as Escrituras Sagradas. É a Bíblia, somente a Bíblia. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente. É o meu desejo para você e toda a sua família. Que Deus tenha misericórdia das igrejas, dos ministérios, tenha misericórdia de todos nós. Aqui embaixo, clique aí, tem o endereço do meu YouTube. Clique aí, inscreva-se no YouTube. Lá tem muitas mensagens de vídeos, tem mais de 195 mensagens de vídeos. Portanto, escute essas mensagens, repasse, compartilhe com seus amigos e com seus irmãos. Amém. E louvado seja o nome de Deus. Amém.